está aí nos ouvindo, nos assistindo. Deus tem uma palavra que vai edificar a sua vida. O texto que vou ler está em 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 24. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. E agora no capítulo 7, do versículo 1 e 2. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. Ben-Hadad, o rei da Síria, ele cercou a cidade de Samaria com um grande exército. E as cidades naquela época, elas eram cercadas com um muro de proteção. E do lado de fora do muro estava um grande exército de Ben-Hadad. E ele acampou do lado de fora. Era uma estratégia de guerra que muitas vezes os reis adotavam para fragilizar o seu inimigo. E na hora que eles entrassem para o combate, iriam encontrar o inimigo fragilizado. Ele já está ali acampado do lado de fora. Aquele grande exército, o povo de Samaria, não tinha como sair da cidade. Não tinha como plantar, não tinha como colher. Ali do lado de fora, onde ficavam suas plantações. Então agora o tempo foi passando e o cerco foi prolongado. E diante dessa situação, a comida dentro de Samaria foi acabando. E eles não tinham como buscar alimento, eles estavam presos, estavam cercados. Se eles saem da cidade, eles caem na mão do exército inimigo. E eles ficando dentro da cidade, eles vão pouco a pouco definhando por causa da falta de alimento dentro da cidade. Essa estratégia geralmente os reis usavam, e quando eles entravam na cidade já encontravam o inimigo fragilizado e tomava o seu território. O rei de Samaria, ele está ali diante daquela situação e vem 2 mulheres. A Bíblia fala que a fome era extrema em Samaria. 2 mulheres vieram trazer um problema para o rei resolver. Ó rei, eu e esta mulher combinamos de nós comermos o meu filho num dia e o dela no outro. E nós nos alimentamos do meu filho, e quando chegou a hora dela entregar o filho dela, ela ocultou. O rei, diante daquele relato, ficou desesperado, rasgou as suas vestes. E diante dessa situação, o próprio canibalismo já estava acontecendo dentro da cidade de Samaria, tal era a extrema fome que ali tinha. A Bíblia fala que vendiam cabeça de jumento e esterco de pombo por uma quantia muito alta. Mas dentro de Samaria existia um profeta, e esse profeta era o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu ali dentro da sua casa, ele recebeu os anciãos, estava ali buscando uma solução, socorro em Deus. Porque há guerras que nós não vamos vencer na força física. Há guerras que nós vamos vencer através da oração e através de buscar ao Senhor. O Salmo 121 fala: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Parecia que não havia saído, o povo de Samaria estava definhando com fome. O exército da Síria permanecia cada dia mais forte do lado de fora e aguardando o momento de tomar o território. Mas o profeta Eliseu estava na brecha da oração para que Deus
pudesse dar um escape. E muitas vezes também na nossa vida, você que está nos assistindo, nos ouvindo, nós nos encontramos cercados, nós nos encontramos diante de um beco sem saída, de uma situação que a gente não tem como resolver, mas o melhor caminho nessa hora é buscar socorro em Deus. É o que o profeta Eliseu estava fazendo, buscando socorro em Deus, para que Deus viesse abrir uma porta de escape, para que eles pudessem vencer aquela situação difícil, superar aquela situação que eles estavam vivendo. A Bíblia fala que quando o povo de Deus saiu do Egito, eles chegaram em frente ao Mar Vermelho, em um lugar chamado Piairote. Piairote significa beco sem saída. Na frente o mar, dos lados os montes, e atrás veio Faraó. O Faraó ficou sabendo que o povo estava encurralado e ele disse: não podemos perder esses escravos, vamos recapturá-los. E ele foi com seu exército para pegar o povo de Deus, que estava em Piairote, num beco sem saída. Talvez você olhe para a situação que você se encontra e você diga: eu estou num beco sem saída. Eu estou passando por um problema difícil no meu casamento, não vejo solução para que esse casamento seja restaurado. Talvez você esteja passando por um problema de enfermidade muito forte. Talvez já foi até desenganado pelos médicos e você fala: eu não tenho saída. Seja lá qual for a situação aparentemente impossível, você precisa buscar a Deus em oração, pedir socorro ao Senhor, porque Ele é o Senhor dos impossíveis. Ele entra onde a gente não pode entrar, Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. Deus falou para Moisés: enquanto o povo murmurava, Moisés clamava a Deus. E Deus falou para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E você toca esse cajado no mar, porque eu vou abrir um caminho. E Moisés assim fez, deu ordem ao povo para marchar. E quando o povo começou a se movimentar, eles observaram que Moisés partiu na frente, tocou com um cajado no Mar Vermelho. E a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 15 que o Senhor, com o sopro das suas narinas, Ele abriu um caminho no meio do mar, com paredes de água à direita e à esquerda, e o povo atravessou o Mar Vermelho em seco, diz a Bíblia. Nem molhada estava a areia debaixo dos seus pés. Deus abriu o caminho onde não havia caminho. Então, muitas vezes estamos em situações que parece que não tem saída. Quanto mais a gente se move, mais a gente se machuca, mais a gente se frustra. Talvez você esteja passando por uma crise de ansiedade, porque você não vê solução, você está morando em casa de favor, e você quer sair desse lugar, mas você não tem condições financeiras. Vai para a oração. Lamentações de Jeremias 3:29 diz: põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Eliseu escolheu o melhor caminho, o caminho da oração. Não dava para enfrentar o inimigo. E quanto mais os dias foram se passando, a situação ficou mais complicada. Você imagina o povo fraco, sem se alimentar, como que eles vão empunhar uma espada e lutar contra o inimigo e defender a sua terra? Eliseu estava orando, e quando aquele rei de Samaria ouviu a palavra daquelas mulheres, ele disse: hoje mesmo eu vou cortar a cabeça do profeta Eliseu. Olha que Eliseu era o homem que tinha contato com o céu, que tinha ligação com céu e terra, um homem que falava com Deus, Deus ouvia a sua oração, um homem íntimo de Deus. E agora o rei falou assim: eu vou cortar a cabeça do profeta Eliseu. Eu acredito que ele tomou essa decisão porque no texto anterior, Eliseu teve o rei da Síria nas suas mãos, mas ele poupou aquele exército, ele não quis matá-los, mandou que eles voltassem para o seu território. Talvez seja por isso
mas por trás disso tinha um propósito maligno no coração daquele rei de cortar a cabeça do profeta. Existe um profeta da Bíblia que também a sua cabeça foi cortada. Foi o último profeta do Antigo Testamento, o profeta João Batista. João Batista, por ele falar a verdade contra um rei, a sua cabeça foi cortada. Mas ele não deixou de falar a verdade, ele não perdeu a sua integridade, ele permaneceu fiel a Deus até o último minuto. Mas agora eles foram para cortar a cabeça do profeta. Quando eles chegaram próximo à casa do profeta, o profeta reunido com aqueles homens, ele disse para um deles: fica aí detrás da porta, porque o filho do homicida já veio cortar a minha cabeça, veio me matar. Mas quando esse soldado chegava, você empurra a porta em cima dele. E aqueles homens talvez pensaram: mas o que o profeta está dizendo? A gente não está vendo nada. Mas Deus revelava para Eliseu. Deus revelava sobre o laço do passarinheiro, sobre as artimanhas do inimigo. A pessoa que tem uma vida de comunhão íntima com Deus, Deus revela segredos. Deus mostra o laço do inimigo e Deus fortalece dizendo que será cortado. Quando aquele soldado veio, o rei veio, e aquele soldado veio na frente com a espada para matar o profeta Eliseu, ele foi surpreendido quando aquele servo lançou a porta em cima dele, jogou ele no chão, e o profeta Eliseu se antecipou e disse para o rei: Vossa Majestade, por que viesse tirar minha vida? Então o rei entendeu que o profeta Eliseu estava em audiência com o Todo-Poderoso e Deus já havia revelado o plano. E o rei foi se queixar por causa da situação. O profeta Eliseu bateu no ombro do rei e disse: olha, rei, amanhã, essa hora, vai ter comida na porta de Samaria. Deus vai dar vitória, vai trazer alimento para o povo. Amanhã, nesse mesmo horário. O capitão, que era o braço direito do rei, se levantou e disse: poderia acontecer uma coisa dessa? Ainda que Deus abrisse janela do céu, como poderia isso acontecer? E o profeta Eliseu disse para ele: você vai ver com os teus olhos, porém você não vai comer. Deus estava usando o profeta Eliseu, o rei se afastou e disse: então vamos embora. Vamos ver se realmente vai cumprir o que foi falado pela boca desse profeta. Porque tudo que Deus fala, cumpre. Jeremias 1, versículo 12 diz que o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Se foi Deus que falou, acontece. Se foi o homem que falou dele próprio, não acontece. Mas o profeta Eliseu foi usado por Deus, dizendo que haveria comida, uma comida barata, porque o rei seria o dono da comida e ele venderia a preço muito barato para o povo comer, o dinheiro ainda ia entrar para os cofres do rei. 4 leprosos estavam fora do muro da cidade, eles moravam fora do arraial. E eles começaram a conversar entre si e disseram: olha, vamos até a cidade para ver se a gente come alguma coisa, porque a fome está muito grande. Um dos leprosos disse: se a gente entrar, a gente vai morrer. Eles vão nos apedrejar, nós somos leprosos. E você não sabe que não tem comida dentro da cidade? Então o outro teve uma ideia: então vamos no arraial do Sírio, porque lá tem comida. Mas um desses leprosos disse: não, se nós formos no arraial da Síria, nós temos 2 motivos para morrer. Um, porque nós somos hebreus, e outro, porque nós somos leprosos. Mas ali no meio daquela conversa, alguém disse: o que adianta a gente ficar parado? Se a gente ficar aqui, a gente morre de fome. Vamos no arraial da Síria, se der certo a gente vive, senão a gente morre. E eles partiram em direção ao arraial da Síria. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa se mover. Se a gente ficar parado, a gente vai morrer. Mas se a gente fizer algo, se a gente marchar, Deus vai nos honrar. E aqueles leprosos começaram a marchar em velocidade para o arraial da Síria. Lá no arraial da Síria, Deus fez um barulho aos ouvidos daquele exército.
de que estava vindo um grande exército contra eles. E o rei disse para os seus soldados: olha, eles alugaram outros reis, porque vem um exército muito grande aí marchando contra nós. Mas não era um grande exército, eram apenas 4 leprosos, usados pelo Espírito Santo de Deus para afugentar um grande exército poderoso. Você pode ser comparado, eu posso ser comparado a um daqueles leprosos. Muitas pessoas podem olhar para nós e não dar muito valor, mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós temos autoridade de Deus para afugentar muitos demônios. E quando eles foram caminhando, eles fugiram. A Bíblia diz que eles fugiram porque ficaram apavorados, pensando que vinha um grande exército contra eles. E nessa fuga apressada, eles deixaram tudo para trás. Deixaram cavalos, deixou prata, deixou ouro, deixou alimento, deixou as tendas, roupas. Eles foram numa velocidade tão grande, como diz Provérbios 28, versículo 1. O ímpio foge sem que ninguém o persiga, mas o justo está confiado como filho do leão. Eles ficaram tão assustados que eles foram embora desesperados. Quando os leprosos chegaram, ali no arraial da Síria, não havia um soldado sequer da Síria. Quando eles entraram dentro da tenda, havia comida, havia bebida, havia tudo que eles precisavam. Eles começaram a se alimentar, se alegrar. E eles começaram a saltitar de alegria por tudo que eles encontraram ali. De riqueza, de animais, até de armas que ficaram para trás. E ali eles estavam ali se alegrando, mas eles disseram: olha, se nós não formos na cidade contar imediatamente o que aconteceu aqui, a mão de Deus vai pesar sobre nós e Deus vai nos castigar, porque nós temos boas notícias e nós não podemos ocultar do povo da cidade de Samaria o que aconteceu. A palavra evangelho, ela significa boas notícias. Nós que somos servos de Deus, nós não podemos ficar para nós com essa boa notícia sem falar para quantas pessoas dessa terra que estão aprisionadas, não dentro de uma cidade, mas aprisionadas no vício, na bebida, aprisionada num vazio do seu coração, porque não conhece as boas notícias que nós temos para dar. E que boas notícias são essas, pastor? Que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar uma humanidade perdida e aprisionada. E essa salvação é para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Talvez você esteja preso no crack, na cocaína, na maconha. Mas a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus tem uma libertação para você. E agora os leprosos voltaram lá e contaram o que havia acontecido e foram até o rei, e o rei mandou averiguar. E quando chegou no arraial do Sírio tinha muita comida, e eles trouxeram, e na porta de Samaria tinha uma multidão para comprar aqueles alimentos a um preço muito barato, e eles iam comprando aqueles alimentos, levando e se alegrando. O arraial da Síria não tinha mais um soldado sequer, e agora estavam alegres porque estavam libertos, soltos. Mas aí o capitão foi colocado ali na responsabilidade de anotar ali o nome das pessoas que estavam comprando, e de repente alguém atropelou ele, ele caiu no chão e foi pisoteado. E ele viu, mas ele não usufruiu, ele não comeu por causa da sua incredulidade. Então aí Deus nos mostra um grande milagre que ele operou. Não sei qual é a situação que está te aprisionando ou te prendendo. Faça como Eliseu. Busque ao Senhor. Talvez você esteja numa situação que você precisa tomar uma decisão.
E a decisão é você caminhar para a presença de Deus, porque Deus tem a solução para o seu problema. Guarde essa palavra no seu coração. Esse que vos fala é o pastor Manuel Correia, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira.